Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Repórter Cristiano Oliveira, Brasília DF. Olá, seja bem-vindo a mais um Meio Ambiente por Inteiro. O programa de hoje vai falar sobre piscicultura. E eu estou aqui em uma maternidade. É isso mesmo, a maternidade de alevinos, de pequenos peixinhos que são produzidos nesses tanques de 1.000 litros para a distribuição a produtores rurais aqui do Distrito Federal. No programa de hoje você vai saber por que a piscicultura ajuda o meio ambiente. Também vai saber que a piscicultura é uma ótima opção para pequenas propriedades. Quais são os peixes mais consumidos no Brasil? Aliás, o brasileiro consome muito peixe? É o que nós vamos mostrar para você agora, aqui no Meio Ambiente por Inteiro. Seja bem-vindo. Esguichos de água saem por cano. Vamos começar o programa de hoje no ambiente onde inicia o caminho do peixe até a mesa do consumidor. Nesses tanques são produzidos alevinos. Esse menor, na minha mão, tem 1 semana de vida. O maiorzinho, 50 dias. Essa diferença só é constatada aqui, no viveiro para distribuição. Em uma fazenda de engorda, um alevino fica 10 vezes mais pesado em 2 semanas. Vamos lá para fora? Imagens e sequência de casa com lago. Esta é a fazenda da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. É aqui que vamos tirar a primeira dúvida levantada no início do programa. O principal peixe de água doce produzido no Brasil é a tilápia, como essa aqui. Ô Lincoln, essa tilápia é uma fêmea e agora, na época em que está mais frio, não é hora da renovação, da reprodução. Essas aqui são matrizes e estão num tanque separado, é isso? Lincoln Nunes, zootecnista. Aqui no Distrito Federal a gente tem um inverno mais acentuado aí, né, que vai de maio até agosto, né? Nessa época a temperatura ela cai de 21 graus, né, fica abaixo de 21 graus e a tilápia para de reproduzir. Tá? Então, essa época geralmente a gente faz um descanso reprodutivo do plantel de reprodutores, né? Então esse tanque aqui ele está só com fêmeas, como essa aqui, tá? E os outros tanques nós vamos ter alguns machos separados. A tilápia é de origem africana. De lá foi exportada para quase todos os países onde é feita a criação industrial de peixes, justamente pelo fácil manejo e pela rusticidade da espécie. Mas será que por ser uma espécie exótica, a tilápia é um problema? Maria Fernanda Nice Ferreira, não, doutora não é um em problema, ecologia. Não. Nós temos mercado para tilápia, ele é muito bem adaptado e se você fizer os controles ali necessários dentro do seu cultivo, ela não traz nenhum problema para os ambientes ou biomas brasileiros. Ele se desenvolve bem de temperaturas ali ótimas, que vão de 26 até 30 graus, 26 até 29, 30 graus, tá? Seria a temperatura ótima para o desenvolvimento dele. Porém, ela tolera temperaturas, né, abaixo disso, tá? Então ali, temperaturas de 23 até 29, 30 graus, a gente consegue trabalhar muito bem a engorda da tilápia, tá? Isso a gente consegue desde o norte ao sul do Brasil, essa faixa de temperatura. Tá? E é um peixe muito rústico, tá certo? É uma espécie onívora, ela se alimenta aí tanto de organismos vegetais e animais e ela tem alta capacidade de filtração. Então vocês veem que a água ela tá mais verde, né? A gente não trabalha piscicultura na água cristalina, tá? Quando em viveiros. A gente trabalha justamente com uma água um pouco mais verde, tá? Esse verde seria a população de fitoplâncton que a gente tem, tá? Que ela produz oxigênio ali na água e juntamente com o zooplâncton vai servir de alimento para a tilápia também. Então ela consegue filtrar esse alimento natural disponível, tá? Isso contribui para a alimentação dela, então a gente consegue diminuir o custo com a ração. É hora de responder outra pergunta que fiz na abertura. O brasileiro come muito peixe? A resposta é não. Apenas 10 quilos por pessoa ao ano, metade do que é indicado pela Organização Mundial de Saúde. Isso varia um pouco por região, né? Então, assim, na região amazônica é bem acima, porque eles culturalmente e também pelas facilidades consomem mais pescado do que em outras regiões do país, né? A cadeia produtiva, ela está se organizando cada vez mais e a gente tem já um histórico de campanhas de aumento de consumo. Isso é um desenvolvimento natural mesmo. Vai chegar o momento em que o brasileiro vai consumir bastante peixe na sua mesa, principalmente se a gente conseguir abaixar o preço da mercadoria lá na frente, né, na ponta, ou seja, se a gente abaixar o preço do pescado na prateleira direto ali para o consumidor. A boa notícia é de que a procura pelo pescado tem aumentado, ano a ano. De 2017 para 2018, 4,5%.
e pelo peixe correto, aquele criado em cativeiro. A atividade foi regulamentada há 10 anos na Lei 11.959, de junho de 2009. O Lincoln falou pra gente que na década de 1970 foram pescadas 30 mil toneladas de tambaqui nos rios da Amazônia. Já no início do ano 2000, o número caiu para 300 toneladas. Então uma queda aí muito grande, né, justamente pelo declínio do estoque nativo desse peixe, tá? Então veio cair no estoque natural de algumas espécies, tá? Aí começou a crescer, né, o domínio das técnicas de cultivo dessas espécies aí, que já tinham alto valor de mercado pela pesca, né? Então foi consolidando as técnicas de cultivo e hoje a gente tem a piscicultura aí quase ultrapassando a pesca, né? Não só no Brasil como no mundo. Tá? A tendência é que nos próximos anos o cultivo de peixe, tá, ele ultrapasse a pesca extrativa, tá, em termos de produção. Feira, peixe frito. A criação e o consumo do tambaqui são incentivados em eventos como este. A esplanada dos ministérios em Brasília recebeu enormes churrasqueiras para servir o peixe, de graça. O tambaqui é nativo da região amazônica e é um dos preferidos na criação em cativeiro no Brasil todo. Em Rondônia, por exemplo, faz parte da merenda escolar. Cena de diversos tambaquis em churrasqueiras. Mas vamos voltar para o criatório de peixes. Aqui, como na maior parte do país, os tanques são escavados. São basicamente buracos no chão com milhares de litros de água. Lembra que falamos que o peixe em cativeiro beneficia o meio ambiente? Não só porque a atividade diminui a pesca em rios, mas também porque a água dos tanques é infiltrada no solo e vai parar no lençol freático. É um tipo de poupança aquífera para o futuro. Mas não vai pensando que tudo são flores na piscicultura. A água não some só para baixo, na terra. É também evaporada, já que os tanques ficam expostos. O volume chega a ficar de 1 a 3% menor a cada dia. Dependendo do tipo de solo, mais arenoso, o índice chega a 5%. É justamente por isso que, desses canos, não para de jorrar água. O que foi perdido tem de ser reposto. Água jorra pelos canos caindo em lago. Já dissemos que o consumo de peixe no Brasil tem aumentado. De 2017 para 2018, o número de produtores de tambaqui caiu. Segundo a doutora Maria Fernanda, isso é apenas um ajuste de mercado. Isso é natural de todo o agronegócio, né, que a gente chama. E você tem assim, o número de produtores pode cair, mas a produção total brasileira, ela está aumentando. Óbvio que para algumas espécies você tem, às vezes, um declínio ali nessa produção, mas a produção total de peixe no Brasil, ela tem um aumento sustentável, sempre crescente ao longo dos últimos anos. Apesar da queda, foi verificado que alguns piscicultores brasileiros devem fazer ajustes no manejo para evitar problemas sanitários. Piscicultura, né, dificilmente a gente vai ter algum problema sanitário grave quando o manejo é bem conduzido. Tá? Mas o problema hoje que a gente tem é de mercado para escoamento da produção. Tá bem? Não muitas vezes por falta de estabelecimentos que processem esse pescado. Tá? A questão dos frigoríficos, abatedouros, entrepostos de pescado. Tá? Mas a questão mesmo da logística, da organização da cadeia em si. Uma boa gestão da propriedade dele, um bom cuidado ali, ou manejo, como a gente diz, do cultivo ali, da piscicultura dele, evita todos os problemas sanitários. O que você tem também é um controle ali na ponta, né? Então você comercializa um peixe que passa por um controle sanitário, inclusive dentro dos supermercados, nas feiras, e ele vai chegar lá livre de doenças, absolutamente próprio para consumo. Consumo em alta, piscicultor preparado, produto saboroso e nutritivo. O peixe conquista cada vez mais consumidores no Brasil. Será que a soma desses aspectos pode ser boa para o pequeno produtor, aquele que toca o negócio com a família? Pode, com certeza. Você pode conciliar a produção de peixe com outras culturas em pequenas propriedades, que a característica já é essa de você diversificar, né? Então, sempre que você tiver um bom manejo, você vai obter um bom rendimento da sua piscicultura. Tilápias em rede dentro de lago. Transição, tanque com peixes. Este primeiro bloco do Meio Ambiente por Inteiro apresentou para você
a piscicultura. No próximo bloco, o Léo Ferreira vai mostrar a história de um ex-produtor de verduras. Ele trocou as plantas pelo peixe. O Meio Ambiente por Inteiro volta já. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, Meio Ambiente por Inteiro. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, Meio Ambiente por Inteiro. Colheitadeira passa em campo, grãos saem de cano. Quando se fala em agronegócio, o Brasil é uma das maiores potências mundiais. Colheitadeira é vermelha, a plantação está sendo cortada. E a piscicultura é uma das atividades econômicas mais promissoras. Mercado de peixes. Em Brasília, por exemplo, o consumo de pescado está acima da média nacional. No bloco anterior, Cristiano Oliveira revelou que o brasileiro come cerca de 10 quilos da carne branca por ano. Já o brasiliense, cerca de 14 quilos. Na capital do país, a demanda é boa, mas a oferta ainda é baixa. A produção atende cerca de 20% do consumo local. Ou seja, por aqui, criar peixes pode ser um grande negócio. Cozinheiro coloca pratos de peixes em bancada. Nossa reportagem conversou com Adalmir. Ele é médico veterinário e coordenador do programa de piscicultura da empresa de assistência técnica e extensão rural do DF, a Emater. Ele ensina criadores de peixes e iniciantes na atividade como é possível produzir mais com menos. O nosso programa de piscicultura ele tem duas linhas. Um é trabalhar com as boas práticas na aquicultura. Adalmir Borges, né? E a outra é trabalhar com inovações também na parte da aquicultura. Todas elas relacionadas ao produzir mais com menos. Nós estamos no Distrito Federal e a gente sabe daqui, a gente acabou de passar por um período de crise hídrica, né? Então a gente sabe que a água é uma das limitações aqui também, mas por outro lado também a gente tem um grande mercado consumidor. Então a gente tem que aproveitar essas duas questões e aí vem essa questão de produzir mais com menos. Isso é possível com boas práticas na atividade. É um conjunto de ações que vão desde a construção dos viveiros, controle da qualidade da água, ração adequada, energia limpa e aeradores que ajudam a aumentar a quantidade de oxigênio nos tanques. Vai ser um peixe produzido também com um custo mais baixo para o produtor. Né? Dentro dessas boas práticas a gente tem a anotação, né, de todos os passos que são dados, desde a qualidade da água, biometria, armazenamento da ração. Então ele sabe, né, com certeza quanto que ele gastou para produzir aquele quilo de peixe, então dá sustentabilidade para a propriedade e o produtor e o consumidor final ele vai ter essa garantia também que está consumindo um produto de excelente qualidade. Estamos no núcleo rural de Ceilândia, a mais de 30 quilômetros da esplanada dos ministérios. Um paraíso verde praticamente dentro da cidade, a 2,5 km de distância do asfalto. O Meio Ambiente por Inteiro veio até aqui para contar a história de um produtor rural que há 5 anos resolveu mudar a rotina. Ele trocou a colheita de uma farta variedade de folhosas por tanques de tilápia. Foi a melhor decisão que tomou. Galinha se coça ao lado de pneus. Entre algumas galinhas e pássaros encontramos o Ademir. Ele tem 53 anos. Lembra que a terra por onde caminhamos era coberta por alimentos. A colheita era diária para venda a mercados da região. O mercado sempre chamava a gente, convidava a gente para uma parceria. Ademir e Gomes, essa parceria produtor só rural. dificultava a coisa para nós produtores. E é um produto que se você chegava ao ponto de você fazer a venda, se você fizesse tudo bem. Se você não fizesse, aquele produto perdia, é perecível, né? A desvalorização de alguns alimentos e as perdas na lavoura desanimaram Ademir. Mas em poucos dias o entusiasmo voltou. Não podia ficar parado. Lembrou da piscicultura, pesquisou sobre a atividade, procurou a Emater. Espaço tinha de sobra, faltava planejamento. Aí foi onde eu fui atrás de autódromo, de licenciamento ambiental e eles conseguiram para mim, né? E começou a me dar as orientações e eu fui aprendendo também a cada dia que passava, eu fui aprendendo, né? Juntamente com eles. Eles têm me apoiado muito nessa área aí, né? E aí eu vi que valia a pena. Ademir só não mexeu no plantio de mandioca. No lugar do restante dos vegetais foram construídos 5 viveiros escavados. A criação é simples, mas exige cuidados. Tudo começa no tanque berçário, onde os alevinos ficam 3 meses. É um tanque menor, com comida o dia inteiro, para acelerar o crescimento dos filhotes. Depois desse período, as tilápias juvenis são trazidas para o tanque de engorda, onde ficam cerca de 5 meses.
tempo suficiente para atingir o peso ideal para venda, 1 quilo, 1,5 kg. Água jorra para tanque. Cada tanque tem 1.200 metros quadrados e utiliza cerca de 1,5 milhão de litros de água. O recurso hídrico vem de uma nascente próxima. A Ademir tem autorização para usar a água e a licença ambiental concedida pela DASA, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF. O produtor rural conta que a cada 2 meses a água é renovada. Os dejetos dos peixes são retirados do fundo do tanque e passam pelo processo de decantação. Cai no tanque de decantação, os dejetos assentam nesse tanque, passa por um filtro e é devolvido até o córrego de novo, encanalizado até o córrego, para a gente deixar os dejetos nesse tanque de decantação e no filtro também, que não pode passar os filhotes do peixe, que elas procriam, depois de 7 meses elas começam a procriar. E esses peixes não podem ser devolvidos para o córrego. O motivo é simples, tilápia no córrego é uma ameaça ao equilíbrio ecológico. Ou seja, boa parte da água que a Ademir, digamos, pega emprestada é devolvida. Não consegue devolver como ela veio, mas a gente tenta o máximo possível que a gente pode fazer para ela ficar boa novamente, né? Os peixes são alimentados com ração de qualidade, à base de milho, soja e minerais. As tilápias comem 5 vezes por dia. A criação do Ademir é considerada de referência no DF e serve de modelo para outros produtores rurais. Hoje ele produz cerca de 12 toneladas de peixe por ano. A temperatura da água, oxigênio, pH, nitrito e amônia são checados diariamente com essas ferramentas. Ferramentas de cores variadas. A Ademir pretende expandir a criação e diminuir os custos. Ele instalou 32 placas solares que vão ser suficientes para suprir o gasto com energia elétrica da propriedade de 5 hectares. Ainda não estão funcionando, mas olha, tá difícil controlar a ansiedade, né, Ademir? Vai mudar bastante, né? Porque eu vou conseguir aumentar a minha produção e economizar também, né? Que eu vejo que é uma economia muito grande, porque trabalhar com 10 motores não é, o consumo é grande, né? Hoje eu tenho 4, mas quero chegar aos 10 geradores, ou mais. Que tem espírito empreendedor, Ademir provou pra gente. Mas cá entre nós, ele tentou pescar uma tilápia e passou um bom tempo assim. Ademir segura uma vara de pescar. Nada do peixe fisgar a isca. Eu até ajudei na empreitada, me concentrei, tive paciência, mas a sorte estava com o dono. Olha que bela tilápia Ademir pescou. Ademir segura a tilápia nas mãos. Ela é cinza. O sol vai embora. A lua aparece, hora de descansar. Amanhã cedo é mais um dia de trabalho. Ademir caminha ao pôr do sol. Transição. Tanque de peixes. No próximo bloco, você vai conhecer um sistema que une cultivo de peixes e plantas. Dá super certo. A gente mostra já já. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Pessoa corta comida em prato com faca para peixe. Carne macia, saborosa, receitas incríveis e nutritivas. Prato de legumes e peixe. Para quem embarcou na onda de alimentos saudáveis, peixe é prato cheio de minerais e vitaminas. É rico em proteínas, iodo, fósforo, cálcio e, de quebra, o teor de gordura é baixo. A dica de alguns nutricionistas para uma dieta equilibrada é consumir 100 gramas da carne branca pelo menos 2 vezes por semana. Cozinheiro prepara peixes em chapa. Homem segura peixe com as mãos. Não dá para falar de pescado sem lembrar da espécie que ocupou os tanques, conquistou o mercado e o paladar dos brasileiros. No bloco anterior, você conheceu um sistema de criação de tilápias, a espécie mais cultivada no país. A gente continua falando dela, só que agora o sistema é integrado com plantas alimentícias. Ficou confuso para você? A gente explica. Tilápias nadam em tanque. O assunto agora é aquaponia. Essa palavra tem origem em 2 tipos de cultivo. A aquicultura, que é a criação de peixes, camarões, e a hidroponia, cultivo de vegetais na água. Nossa reportagem conversou com a Roseli.
Ela é engenheira agrônoma e extensionista rural da empresa de assistência técnica e extensão rural do DF, a Emater. É uma integração, então, produção vegetal com a produção animal de peixes, onde você reutiliza essa água, Roseli Oliveira, que tem então, a nutrição necessária para a produção dos seus vegetais. Letreiro, aquaponia. Funciona assim: os dejetos e os restos de ração dos peixes saem de um tanque para o outro. Daqui, a água é bombeada para um filtro. A parte mais grossa fica e a amônia excretada pelos peixes é transformada em nitrito e depois em nitrato por bactérias que estão na natureza. O nitrato é o alimento das plantas. Depois que a água passa e é mais uma vez filtrada pelos vegetais, volta para o primeiro tanque. É um ciclo fechado. Com isso você consegue essa integração ou duas produções num local só. Então você ganha em espaço, ganha em economia de água, ganha na eficiência do sistema como um todo. Sequência de imagens de plantas. A aquaponia exige pouco espaço. Você pode ter esse tipo de cultivo em casa ou na varanda do apartamento, por exemplo. Desde que tenha pelo menos 5 horas de sol na área. Foi o que o filho do Sérgio fez em São Paulo. Ele começou com um sisteminha de aquaponia num apartamento, uma varanda minúscula, sabe? Sérgio Kimura, produtor rural. Dali com um tanquinho pequeno, com tilápia St. Peter, e ele fazia lá, plantou manjericão, deu uma beleza, uns pezinhos de alface, e eu achei uma coisa muito legal. Sérgio se encantou com o sistema e decidiu investir. Ele se aposentou há 12 anos. Para ocupar o tempo e aumentar a renda, a aquaponia veio na melhor hora. Ele já tinha esta chácara de 2 hectares no Lago Oeste, a 30 quilômetros da esplanada dos Ministérios. Aí, procurou a Emater para desenvolver a técnica. O cultivo é feito em estufa para controlar a temperatura do ambiente, umidade e ter a produção o ano todo. Geralmente, nesse sistema, os produtores rurais dão preferência para as hortaliças. Sérgio, com o apoio da Emater, foi ousado. Decidiu cultivar também morango. Ele tem 800 pés. Por ser uma fruta perene, digamos perene, com um ciclo mais longo, ele é mais exigente em nutrientes, né? Então estou tendo que complementar alguns nutrientes que não estão disponíveis, né? Então tenho adicionado como os micronutrientes, né? O tanque tem 40 metros cúbicos e abriga 1000 tilápias. Sérgio explica que é possível economizar 90% de água se comparar à agricultura convencional. Além disso, na palma da mão, ele tem acesso às informações importantes, por exemplo, pH e nível de oxigênio da água. Por meio de um aplicativo no celular, a cada 5 minutos os dados são atualizados. A terra pode até ser fértil e produtiva, mas aqui não tem nenhuma função. Uma das vantagens do cultivo suspenso é o produtor não precisar abaixar para acompanhar o desenvolvimento da planta e fazer a colheita. Aqui é possível avaliar as condições nutricionais com muito mais conforto. E fala a verdade, nunca foi tão fácil comer fruta do pé. Leonardo tira morango do pé e come. Para quem trabalhou a vida inteira com tecnologia da informação e aposentou há mais de uma década, hoje Sérgio sabe. A aquaponia pode ser um grande negócio. Vou conseguir ter um retorno satisfatório com. Por isso que estou aumentando aqui a área de cultivo para pôr em prática, né? Porque até agora foi uma pequena escala e agora estou aumentando a área de produção. Imagens e sequência de morangos. Mostramos que a aquaponia é indicada para apartamentos, casas, chácaras e, por que não, em escolas. Olha a concentração desses alunos. Crianças observam água em tonel por um balde. Estamos em uma escola pública da Asa Sul, bairro Nobre de Brasília. Há 2 anos foi criado um projeto de educação ambiental que envolve alunos e a aquaponia. A gente buscou um sistema em que a gente economizasse a maior quantidade de água possível. Renato Moraes, então, aí, professor nesse de caso, artes a gente visuais. optou pela aquaponia. O sistema funciona da mesma forma que nós mostramos há pouco na chácara do Sérgio. A diferença é que as mãos que plantam e colhem são menores. As hortaliças e os temperos vão para a merenda da escola. Em prova de produtividade, eles gabaritam. A cada bimestre são colhidos, por exemplo, 140 pés de alface. A nossa aquaponia é um espaço de socialização.
Então, enquanto elas estão cuidando aqui das plantas, cuidando dos animais, a gente está conversando sobre coisas que acontecem na escola, coisas que acontecem em casa, e elas acabam levando isso para casa também, informando aos pais dessa possibilidade de cultivo, de produção. É impressionante, no pátio da escola, uma bagunça danada do jeito que a molecada gosta. Mas aqui dentro, o professor nem se preocupa. As crianças sabem que o assunto é sério, né, Gabriel? Eu aprendo a cuidar dos peixes. Gabriel Matos, estudante. A zelar das plantas e não desmatar tudo que eu ver na frente. A escola tem 700 alunos entre 6 e 12 anos. Hoje, crianças que respeitam os recursos naturais. No futuro, adultos conscientes. Ana Beatriz Sampaio, estudante. A cuidar das plantas, comer mais alimentos saudáveis, cuidar do meio ambiente e não gastar muita água. Plantação com frutos verdes, tanque com tilápias. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui, mas o programa pode ser visto pela internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Nosso site é tvjustiça.jus.br. Se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Temos um novo encontro na próxima semana. Até mais. Créditos. Produção, Rayane Ribas. Reportagem, Cristiano Oliveira e Leonardo Ferreira. Edição de texto, Cristiano Oliveira. Cinegrafia, Francisco Cosmo e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça. Videografismo, Leonardo Veloso. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019.